Quero dar bom dia para essa querida Cristina Grêmio, a Cris chegando para conversar ao vivo mais uma vez com a audiência da Auriverde Brasil. Cris, querida, bom dia. Tudo bem, Pitoli? Bom dia para você, para os nossos colegas aí de bancada, para toda a audiência. Bom retorno da viagem. Fiquei surpresa de te ver no ar, assim, já recém-chegado de uma viagem internacional. Imagino o cansaço. Estou tranquilo, Cris, graças a Deus, meus 20 anos me permitem. Muito Cris, bom. quero te ouvir aqui, diante de tudo que a gente está vendo, né, das narrativas, das mentiras, né, vamos falar assim, o português aberto, né, das mentiras desse governo. Cris, agora tem a história dos ilegais nos Estados Unidos, eles não contaram que esse foi o 33º voo da gestão Biden, né, ainda da gestão Biden, porque esses estavam presos desde a gestão Biden à disposição de um juiz, enfim. Aí tem agora a questão do preço do alimento, que eu veiculei há pouco um vídeo do Lula, dizendo que a culpa é do dólar e do aumento do poder de compra do brasileiro, por isso o alimento subiu. Eles vão mentir para a gente até quando, hein, Cris? É o padrão, entenda como isso é bom depois que sobe o preço, né? Entenda como isso é bom. É o pobre olhando aquilo lá com a panela vazia e o governo dizendo entenda como isso é bom. O que chama atenção nessa história toda dos deportados e esse outro fato que você traz aí na sequência é, de novo, a capacidade da extrema esquerda capitaneada por Lula aqui no Brasil de mentir, de achar que nós não temos capacidade de discernir, de olhar para tudo isso e entender que é uma grande mentira. E pior, né, de achar que a gente não vai fazer a informação verdadeira circular só porque eles andam ameaçando a população brasileira e censurando as principais vozes dissonantes do que o governo quer espalhar como verdade. Então, é muito rápido, né? A verdade corre rápido e muito, muito brevemente estava todo mundo sabendo que só no governo Biden foram 30 e tantos voos com deportados, algemados, porque isso é padrão, são pessoas que ou foram presas entrando ilegalmente, e isso por si só já configura crime lá, e não é que elas ficaram algemadas esse tempo todo, não, elas estavam detidas, aguardando o momento de serem mandadas de volta para os seus países de origem, isso de qualquer nacionalidade que seja, e vêm algemadas por segurança internacional de voo. É o que se faz. Eu vou citar um exemplo aqui. Eu tenho uma amiga que é policial federal. Muitos anos atrás, ela foi chamada num serviço para deportar, para ajudar a deportar uma traficante brasileira presa na Espanha. Ela foi até Madrid. Eu não sabia quantos dias ficaria lá, porque dependia da justiça espanhola liberar, mas no fim durou menos de 24 horas e retornou imediatamente. A moça saiu algemada das mãos da polícia espanhola e chegou algemada para as mãos dessa minha colega e de um outro policial federal que a acompanhava. Precisava ter uma policial feminina junto, por isso que ela foi convocada, mas era uma dupla de policiais para trazer uma presa. E no voo, eles tiraram as algemas porque havia um policial de cada lado. Apenas e tão somente por isso. Agora, você imagine um avião inteiro de deportados sem algemas e apenas a tripulação, até imagino que tenha policiamento também entre esses passageiros, mas a tripulação ali à mercê de todos esses deportados, porque no meio, além dos imigrantes ilegais, que eu não estou aqui dizendo que são perigosos de jeito nenhum, né, não vamos deixar deturparem nossas palavras, mas no meio tem gente que foi presa por estelionato, por lavagem de dinheiro, né, é a companheirada que foi para os Estados Unidos ajudar a companheirada que precisava lavar um dinheirinho por lá. E foram presos pela polícia americana, investigados e presos. Alguns estavam, inclusive, condenados, até onde eu consegui saber aí. Então, não é inexplicável a história das algemas, mas como que a extrema-esquerda brasileira e o petismo e seus idiotas úteis fazem para disseminar fake news, como eles gostam de dizer, né? Eles vão logo dizendo, coitadinhos, direitos humanos, olha que aberração. Engraçado, eles não se preocuparam com direitos humanos das moças lá de Israel, das soldadas de Israel, que acabaram de ser soltas num acordo entre o governo de Israel e os terroristas, né, tiveram que negociar com terroristas do Hamas. Eles não acharam uma aberração o circo de horror que os terroristas fizeram para libertar as reféns civis que não tinham cometido crime algum. Então, olha o raciocínio deturpado dessa extrema esquerda mentirosa quando eles jogam as informações para a população brasileira. Ô, Cris, e ainda nesse assunto, 2 pontos me incomodaram muito. Primeiro foi saber que esse avião, que parte dos Estados Unidos, do governo americano,
eles abrem a possibilidade do governo brasileiro mandar um avião e ir lá buscar a turma. Se o governo brasileiro não faz dessa forma, chega uma cobrança. O governo brasileiro paga o custo desse avião que trouxe esses ilegais. Esse é um ponto. Então, peraí, dinheiro do pagador de imposto para reparar o erro de quem decidiu entrar ilegalmente ou cometer crimes nos Estados Unidos? É nosso dinheiro. Segundo ponto, Cris, depois dessa narrativa toda mentira contada, que absurdo, desumano, manda-se um avião da FAB, e segundo o depoimento de alguns dos ilegais, né, olha, e voltamos agora com muito conforto. Então pegaram um avião da FAB, ou seja, nós de novo pagando preços. Cris, tem que mandar a conta para essa turma, concorda? Concordo, eu acho que para mim é mais barato ainda que venha no governo, no avião do governo americano do que no nosso, que a gente sabe o custo desses voos da FAB, né? Então, se é para escolher para quem pagar, eu prefiro pessoalmente saber os custos reais, né? Quanto que seria, e aí a população decidindo, através do Congresso, enfim, dos nossos representantes, o que seria menos pior para o Brasil. Mas eu acho que, de fato, assim como eles estão cobrando, vamos fazer uma analogia aqui, aqueles presos do 8 de janeiro, vamos considerar que eles fossem culpados, tá? Que tem toda a história da perseguição a gente inocente e dos verdadeiros vândalos infiltrados, né? A maior parte deles no meio de manifestantes pacíficos, e livres, leves e soltos nunca foram sequer investigados. Mas vamos supor que aqueles condenados do 8 de janeiro fossem culpados, tivessem de fato, e não vou nem entrar na história da narrativa estúpida do golpe de Estado, que eles fossem de fato os responsáveis pelo vandalismo que dizem, né, que gerou prejuízo de milhões para os prédios públicos. Todos eles estão pagando pelos prejuízos. E é um custo altíssimo. Imagine cobrar de manicure, de cabeleireiro, de vendedor ambulante, de vendedor de cachorro-quente, de algodão doce, e os milhões que eles dizem que gerou de prejuízo para o erário com aqueles vândalos, né, que quebraram tudo lá dentro do Palácio do Planalto, do STF e do Congresso no dia 8 de outubro, 8 de janeiro. Aí eles estão pagando. Por que que nós, agora nesse caso, que é outros crimes cometidos, é o crime de invasão de fronteiras, né, o crime de estar ilegal em outro país, ou, né, até como eu citei antes, lavagem de dinheiro, estelionato, outros crimes cometidos em solo americano. Por que que nós, brasileiros, que pagamos nossos impostos a duras penas aqui, esperando receber de volta em serviços, em saúde, em educação, em segurança pública, temos que deixar o governo destinar uma parte desse montante para pagar a volta de brasileiros que foram ilegalmente para o exterior porque quiseram? Não vou julgar aqui o sonho de cada um e tal, mas foram ilegais e entraram conscientemente, ilegalmente no outro país. Então, realmente é tudo muito absurdo e são questões que a gente tem que colocar, sabe, Pitolli? A gente fica falando aqui e gera, imagino eu, um sentimento de ainda mais indignação em quem está nos ouvindo. Mas nós estamos todos juntos nessa indignação. Por que é importante a gente trazer essas considerações aqui e gerar essa reflexão coletiva? Para que nós, brasileiros conscientes, sabendo que o dinheiro dos nossos impostos precisa necessariamente voltar para a sociedade de bem, não para marginal, não para quem comete crimes ou infrações ou malfeitos, como eles gostam de dizer em eufemismo aí para minimizar o que está errado, não para eles se resolverem a título de direitos humanos, ou seja lá o que for. E com todo respeito, de novo, a quem foi para o exterior tentar a vida numa esperança de ter uma vida melhor, porque aqui no Brasil não conseguia. Entrou ilegalmente, cometeu uma infração, um crime internacional, precisa ser deportado. É ele que tem que pagar por isso, e não o pagador de impostos. A gente gera essa consciência para que nós, cidadãos conscientes, saibamos quem eleger e depois quem cobrar. Porque quem faz essas negociações de para onde vai o orçamento, né, para onde vai o dinheiro arrecadado em impostos, é o nosso Congresso. E enquanto a gente continuar com esse Congresso fisiológico, né, fazendo acordões e conchavos lá, e também no executivo, né, prefeitos, governadores, presidente da República atuando dessa forma, nós vamos continuar à mercê deles, eles vão continuar nos saqueando, né, com essas taxas absurdas aí no padrão Taxade, e a gente vendo o nosso dinheiro ir pelo ralo para sustentar bandido. Agora, Cris, a importância das redes sociais, né? Porque a gente está discutindo isso aqui porque as redes sociais estão nos dando a possibilidade de apontar as mentiras contadas por esse governo que aí está. Então, a gente está falando que não é o primeiro voo que chega, mas é o 33º voo, que todos chegaram algemados,
que agora a gente tem esse custo para pagar, tudo isso graças às redes sociais. Por um outro lado, Cris, nós temos uma situação que abordamos há pouco, que me chamou a atenção e o coração aperta, que é a questão envolvendo a condição de saúde do nosso querido Rodrigo Constantino. O Consta, no vídeo de hoje aqui da Oliverde, diz: olha, eu estou precisando de recurso para me tratar e os meus bens estão bloqueados no Brasil. Bens, redes sociais, tudo isso segue bloqueado de um jornalista como o Rodrigo Constantino. Ou seja, Cris, é um outro tipo de sentimento, uma outra revolta que surge diante de um homem que tem um problema de saúde, que precisa de cuidar, entretanto, tudo bloqueado até agora, Cris. E você veja que a gente está aqui trazendo um outro assunto correlato para falar do sentimento de indignação nosso, que é a única ligação entre esses assuntos. O Rodrigo Constantino não cometeu crime algum, ele está legalmente nos Estados Unidos há muito tempo, não é um refugiado aí, como esses extremistas mentirosos de esquerda gostam de dizer. Ele mora lá desde 2014, saiu do Brasil indignado com a reeleição da Dilma, né, naquela época em que o Brasil já estava afundado em recessão. A gente sabe também como se deu aquela eleição, mas não vamos entrar nesse mérito agora. Ele saiu indignado, mas foi fazer a vida nos Estados Unidos legalmente, com visto, com autorização, e atualmente ele é um cidadão americano. Ele conseguiu o green card dado ao extremo talento que ele tem, porque o governo americano ele tem essa prerrogativa também de conceder visto permanente ou até cidadania a pessoas que vão lá claramente para engrandecer a América, né? Para produzir na sua área de expertise e que seja uma pessoa de muito talento. Eu não lembro exatamente qual é a expressão que eles usam lá para conceder a cidadania nessas circunstâncias, mas foi assim que o Rodrigo conseguiu. Né? Talento extraordinário, né? Talento extraordinário. E nós sabemos o quão extraordinário é o Constantino e estamos aqui orando pela saúde dele desde que ele comunicou publicamente que estava começando um tratamento de câncer, né? Que tinha sido diagnosticado com câncer. E aí, voltando à questão dele que gera a indignação. Ele está legal nos Estados Unidos, ele trabalha legalmente, honestamente, recebe o seu salário honestamente e não consegue ter acesso ao seu próprio dinheiro para usar no tratamento da sua própria saúde. Por quê? Porque o ministro tirano do STF decidiu bloquear o passaporte e as contas bancárias dele sem ele ter cometido crime algum, sem ter passado por julgamento algum, apenas porque foi colocado numa lista qualquer, de um inquérito qualquer, desses muitos aí ilegais da desrepública brasileira, do desgoverno Lula. Então é assim, é tudo muito revoltante e indignante. No fim de semana eu repostei lá no meu Twitter um vídeo do Rodrigo em que ele está explicando essa situação, porque a doutora Roberta Lacerda, que é uma médica extraordinária do Rio Grande do Norte, aliás, mais uma das incontáveis pessoas perseguidas por esse regime extremista de esquerda brasileiro, e chamada de 1000 adjetivos pelos idiotas úteis aí do petismo e do lulismo, a doutora Roberta Lacerda trouxe essa questão no Twitter dela e todo mundo indignado querendo saber como podia ajudar o Rodrigo Constantino. E aí ele gravou um vídeo esclarecendo que as contas dele continuam bloqueadas. Não é que o ministro Alexandre de Moraes não tenha aceitado desbloquear. O pedido ainda nem foi feito, está sendo elaborado pelos advogados dele, agora que ele tem a noção real dos custos do tratamento. Ele cita, inclusive, lá que apenas um único remédio, que ele estava com muita dificuldade, indicado pelos médicos, e que ele estava com muita dificuldade para liberar pelo plano de saúde que ele tem lá nos Estados Unidos, custa $500 milhão. Um único remédio. E é óbvio que ele não tem essa quantia, que ele está lá em negociação com o plano de saúde, mas de imediato a primeira coisa que ele pensou eu não tenho nem o meu dinheiro, eu não tenho acesso nem ao meu dinheiro. E o advogado está preparando, segundo ele relata no vídeo, esse pedido para o STF liberar as contas bancárias dele, o dinheiro dele, que não é criminoso, para que ele use para o tratamento dele. Não é para pagar deportação de brasileiro que estava ilegal nos Estados Unidos, não é para nada. É para ele usar no tratamento dele, dinheiro dele. E já aí ele esclarece, prevendo, diante de todas as negativas que ele recebeu em outros pedidos, inclusive com muita dificuldade sempre de acesso aos autos, para saber do que é acusado afinal, ele
já imaginando que receberá uma negativa, falou para quem quiser ajudá-lo que ele não tem Pix, até porque ele não tem como receber Pix, porque as contas bancárias estão bloqueadas. Lembrando que o Rodrigo Constantino é censurado há anos em todas as redes sociais. Somos nós que, às vezes, divulgando vídeos dele, conseguimos dar vazão à voz e aos apelos dele. Ele diz: ó, quem quiser me ajudar, torne-se patrono. E eu divulguei lá no meu Twitter. É só acessar rodrigoconstantino.com, não tem BR no final, rodrigoconstantino.com, e tem lá todas as informações de como que você pode ajudar. E aí ele recebe lá nos Estados Unidos, porque é um site internacional, e lá nos Estados Unidos, que é uma democracia de fato, ele não tem bloqueio nenhum e pode usar o dinheiro para, não só para o autossustento, mas para pagar os tratamentos caríssimos que ele está fazendo agora. Cris, e um último assunto contigo, que é o da manhã também, é pesquisa. Me perdoe tratar desse tema, né? A gente vai para o campo do achismo agora. 4.500 pessoas ouvidas na pesquisa da Quest, apontando que Lula hoje tem mais desaprovação do que aprovação. Cris, 4.500 pessoas refletem o que o brasileiro sente hoje, em especial no bolso, Cris? Certeza, né? A Gazeta do Povo deu uma reportagem aqui que eu estava lendo um pouco antes de entrar no ar, mostrando que Lula hoje é rejeitado até por aqueles petistas, a base, né? O que eles chamam de base, que são os mais pobres, os mais carentes, e eu aqui me atrevo a dizer os menos informados, por motivos óbvios, né? Pessoas que acordam 3:30 da manhã para 4 horas estar no ônibus já, enfrentar 2 horas de ônibus para chegar no seu trabalho, para trabalhar 8 horas seguidas, ter um almoço ali, PF do mais baratinho possível, e voltar para casa exausto já tarde da noite para dormir e acordar de novo para trabalhar. Né? É essa turma que acaba acreditando no pai dos pobres, na narrativa, né? Naquela coisa bonitinha de nós cuidamos do social, nós nos preocupamos com a minoria, sendo que quem está, né, com a mão na massa mesmo, produzindo para o Brasil, gerando impostos e orçamento para esse desgoverno que deveria sim estar cuidando dos pobres, somos nós, os trabalhadores todos. Então, quando a gente olha para o que esse desgoverno está fazendo, obviamente que vai aumentando a rejeição. Por quê? Porque essa massa trabalhadora teve acesso às informações sobre o golpe do Pix que o governo estava planejando e também, mais recentemente, sobre aquela polêmica do prazo de validade dos alimentos, que a gente comentou aqui na semana passada. Então, o pobre começa a olhar e dizer: mas peraí, esse cara está dizendo que se preocupa comigo? Ele queria que eu comesse comida vencida para controlar a inflação que ele não consegue lá, porque ele tem aquela mulher que não para de esbanjar, aquele monte de ministério, aquele monte de ministro e cabidão de emprego com milhares e milhares de companheiros lá e não param de esbanjar, e aí eu é que vou ter que sofrer? Então o pobre está vendo isso, é óbvio que a rejeição aumenta. Eu ainda acho pouco, sabe? Eu acho que devia ter despencado, e despencado muito, mas a gente sabe que a conscientização ela vai caminhando lentamente. O importante desse resultado mais recente de pesquisa, Pitoli, é a gente saber que continua o gráfico da rejeição aumentando e o da aprovação diminuindo. Porque quanto mais rejeição e mais consciência o brasileiro tiver, e especialmente esse brasileiro menos informado, que por falta de tempo mesmo, às vezes até de interesse, não recebe informação de um modo geral, quanto mais informação ele receber, e somos nós os agentes da informação, né, através das redes sociais mesmo, quanto mais informação ele receber, mais ele estará do nosso lado, que é o lado da verdade, o lado do bem e o lado da verdadeira preocupação social. Porque justiça só existe quando todos são tratados de maneira igual, e não apenas a companheirada. Com o quadro econômico sem solução, pelo menos não tem luz no fim do túnel, e eleição pela frente, Cris, é um bom cenário para nós, vejo eu. Deixa o Lula se lascar, né, Cris? Mas eu tô na turma de que eu não quero ficar vendo o Brasil sangrar, não. Eu acho que os novos deputados têm um desafio, os novos deputados não, os deputados que assumem a nova legislatura agora, semana que vem, tem um desafio. Aliás, nessa semana, né? A eleição é sábado já. É sábado, Exato. né? A eleição para presidente. Eles têm um desafio gigante pela frente e nós, eleitores, precisamos cobrar muito essa semana. Não elejam capacho, não elejam companheirada do lulismo, porque eles fizeram de novo um grande acordão para que mais 2 anos a Câmara e o Senado estejam nas mãos de quem? Companheirada do Lula. Tem opções. Tem bravos guerreiros que estão aí colocando seu nome, mais uma vez, e a gente precisa pressionar nossos deputados para não cederem à pressão do centrão fisiológico e pensarem no Brasil. O Brasil não aguenta mais 2 anos sangrando. Não aguenta.
E quem for eleito presidente da Câmara precisa ter como pauta número 1 impeachment do Lula. Quem for eleito presidente do Senado precisa ter como pauta número 1 projeto de anistia. É isso. E depois tem inúmeras pautas que estão engavetadas aí, que não andam justamente por causa desses acordões aí nos anos de eleição de presidente da Câmara e do Senado. Então, mais até do que pensar em pauta econômica e tudo mais, é isso. O urgente da semana é isso. Cris, obrigado por estar ao vivo. É sempre uma honra ter você ao vivo conosco, pode ter certeza disso. Boa semana, viu, Cris? Prazer sempre meu. Boa semana, bom fim de jornal aí, bom descanso depois que você merece.